of DeMolay. And in fact, the entire DeMolay movement throughout the world tonight is more or less looking in on this telecast. Falando, começou agora mais um Extra Capitular. Boa noite, senhores, tudo bom com você? Meu irmão Demolay, meu tio maçom, também irmão, porque eu também sou maçom. Inclusive, hoje estou com a camisa da minha loja, aqui em homenagem à União Fraternal. E estamos de volta com mais um episódio do Extra Capitular nessa nova temporada, novo estúdio, novo cenário, novo tudo, né não, PJ? É isso aí, essa estrutura maravilhosa aqui, agora ampliada, né? O Estúdio Leste investindo aqui em equipamentos. É muito bom estar de volta, né? Como é que você está? Eu estou bem, e você? Tô bem também, aí tô dentro do possível. Eu não vou falar muito pra não datar o episódio, né? Qualquer coisa pra contar. Mas também temos o nosso terceiro integrante aqui conosco, Matheus Bandeira, tudo bom? E aí, tudo bem, Igor? Tudo bom, PJ? Tudo jóia. Muito bom estar mais uma vez na companhia dos senhores aqui para mais uma conversa agradável. E como o PJ já puxou, mais uma vez nessa estrutura sensacional do Estúdio Leste. Total. Que ele nos proporciona desde o primeiro episódio do nosso podcast. E como sempre, para fazer aquele jabazito, vamos lá pedir a vocês que nos assistem, que nos escutam aí, para entrarem lá, seguirem a página do Estúdio Leste, né, o perfil do Estúdio Leste lá no Instagram, @estudio.leste, e se tiver interesse em fazer alguma produção audiovisual aqui na região de Belo Horizonte, por favor, mandar um direct lá, que a equipe do estúdio vai responder, vai apresentar um orçamento para sua produção nos melhores termos possíveis. Legal, muito bom. E PJ, você também traz aí recadinhos da paróquia. que temos também? Se você ainda não segue lá o Demolay Alumni Brasil para saber dos nossos novos episódios, né? Seguir aí essa temporada. Estamos nas principais plataformas aí de streams, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, enfim, todas as plataformas. Tudo que dá para ouvir e ver, você vai encontrar lá o Extra Capitular Podcast. E também hoje fazendo aqui, né, aquele jabazinho, né, vamos divulgar aqui o arroba do por que fazemos o que fazemos, né? O PQ Demolay, @ PQ Demolay, a página... Vai aparecer na tela aí. É a página que é coordenada pelo nosso irmão Tiago Augusto, né? Que durante muito tempo foi foi secretário lá no nosso Supremo Conselho, né? Desenvolveu campanhas como a CNE, diversos outros guias, e ele tem uma página muito legal, em parceria com o Plínio, né? O Plínio é o ilustrador, para quem não sabe, do livro do Ritual dos Escudeiros. Então, lá tem algumas ilustrações muito legais que o Plínio tem feito em parceria com o Thiago. E o último foi lá sobre os baluartes, que é bem interessante. Depois vocês entrem lá, deem uma lida, que traz algumas curiosidades e explica por que fazemos o que fazemos. Inclusive, nós temos um baluarte da ordem aqui hoje. Odeio essa frase. Nossa. Muito bom. Diversos irmãos pediram pra gente falar sobre o High Dead, né? Que é um livro escrito pelo Herbert Ewing Duncan, e é uma história sobre Frank Sherman Land e a Ordem Demolay. Então, para conversar aqui, agregar o debate, nós chamamos um especialista para falar disso, né, PJ? Quem veio aqui conosco? Eu vou deixar ele se apresentar, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui. Não é uma entrevista, não tem roteiro, é um bate-papo sobre algumas histórias, algumas curiosidades, alguns fatos sobre a vida do Frank Sherman Land, que coincide com a criação da Ordem Demolay. Se confunde com os primeiros anos da Ordem Demolay. E para isso nós estamos aqui hoje com o nosso querido irmão Luigi Gomes. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, Matheus. Boa noite, Paulo. Boa noite, Igor. Muito obrigado. Tudo bem? Luiz. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente, ou bom dia, ou boa tarde. Bom, eu sou o tio Luigi Gomes, né? Sou sênior Demolay, sou filiado ao capítulo 579 de Cataguases, e no Supremo Conselho hoje faço parte da Comissão Nacional de Ritual e Liturgia. E na vida civil, sou professor, né? Da área de linguagem, sou um linguista, mas também sou teólogo. Olha só, então já sabemos quando precisarmos de um tema assim
que precisar Quando a gente estiver sem pauta, nós vamos... calma, não fala assim. Que desvaloriza. Mas pode, eu aceito. Quando a gente tiver sem pauta, brincando. Quando nós formos falar de questões históricas, vamos contar com você, porque Sim. só de bater papo com o Luiz, você já tem várias referências para trazer muito interessantes. Mas antes de começar a falar desse assunto, eu pedi no WhatsApp, antes de você vir, para você trazer itens importantes para você, como Demolei, para trazer aqui e mostrar pro pessoal. Que todo Demolei gosta de guardar um negocinho. Eu tentei não trazer coisas demais, até porque... Que você é um colecionador, né? E assim, eu não chamo também a minha coleção de coleção, é mais um acervo, né? Uhum. Porque eu reúno os itens, especialmente os papéis, né? Que compõem ali uma hemeroteca, né? Juntando cartas, juntando jornais. Porque a história da nossa ordem, por incrível que pareça, apesar de a gente ter uma obra importantíssima de referência, que é o High Dead, e sobre a qual a gente vai falar hoje, ela é, de alguma forma, mal documentada, né? Muitas vezes, os documentos, eles ficam restritos, igual a gente estava conversando antes do episódio começar, com a pasta do Ricardo, né? Uhum. Os nossos documentos e as fontes históricas, eles ficam separados uns dos outros, não tem uma articulação muito grande. E muitas vezes isso se perde porque, a partir que o tempo vai passando, as pessoas pensam, né? As nossas esposas, as nossas mães, depois que a gente falece ou alguma coisa assim acontece, pensam que o papel não tem muito valor. Mas as informações são guardadas lá. Às vezes um formulário que fica dos nossos capítulos, calendários das gestões. Sim, total. Cartas, anúncios dos eventos que a gente fez e tudo mais. Então, eu me concentro nesse tipo de material escrito, né? E aí eu trouxe para vocês alguns desses materiais. Opa, vamos O primeiro que eu mostrei antes da gente começar é uma patente emitida pelo Supremo Conselho Internacional na década de 50, naquela câmera ali, né? Câmera 1, por favor. É uma patente de couro e elas eram expedidas para poder guardar as documentações, todos os diplomas que o Supremo Conselho Internacional emitia. Essa daqui veio junto com uma carta datilografada e original da secretaria pessoal do tio Frank Sherman Land. Ela é datada de 1954. Não, 1952, perdão. É porque ela veio junto com uma de 1954 que eu não trouxe. E ela tá assinada pelo tio Land, a caneta mesmo, né? Dá Nossa pra ver senhora, os isso aí- pontos atrás da... Isso aí eu vou segurar até com cuidado aqui. Passou na E mão do ela, homem. particularmente, Caraca. essa carta particularmente, ela me faz chorar quando eu presto atenção no que ela tá dizendo, porque ela é escrita diretamente para um chevalier. Uhum. Inclusive, Ela- eu não pode mostrar o que tá aqui. Não, essa daí não é Pode, essa secreta, não é não. secreta, Mas não. ela é Não. profundamente Deixa eu apontar pra comovente. Aham. Profundamente comovente. Ela fala coisas como no sentido de que o sucesso da Ordem Demolei depende do comprometimento de nós que somos Demolês mais velhos. Uhum. Que a gente É precisa verdade. ter uma postura de proteção em relação aos meninos mais jovens, de defesa deles, ao mesmo tempo em que a gente envida os nossos esforços, os nossos recursos para manter o trabalho funcionando e tal. Isso é uma coisa com a qual eu me identifico demais. E aqui é Muito a legal. patente. A patente é depois da investidura, né, do nosso irmão Herbert Sanderson. Era Isso foi num leilão que você pegou, né? Foi, que foi. É no eBay, né? Não, no Não leilão, é porque eu faço parte de um circuito de colecionadores e antiquários internacionais, não de Demolei, mas de tudo, né? Tudo. Obra de arte, arte sacra. E aí eu monitoro para ver quando aparecem coisas tanto de maçonaria quanto de ordens relacionadas à maçonaria. E aí, como eu tenho alguns parentes que moram nos Estados Unidos, né? Tem uma prima, tem irmã. Uhum. Aí eu mando para lá, compro através desses antiquários. Deixa eu fazer vídeo pra Atrás famoso aqui, tem vai uma passar. patente de maioridade do mesmo irmão e também a patente de grau iniciático e demolei dele. Todos eles estão juntos no mesmo. Olha só, Uau, a primeira lá, olha só que lindo. velho. Nó lindo Com os demais. selos originais do Supremo Conselho Internacional. Esse lote específico também tinha o colar de chevalier, o anel e todas as credenciais dos anos nos quais ele foi mandando os relatórios de rededicação. Mas eu não quis trazer tudo porque é muito valioso. E esses leilões que aparecem lá de vez em quando é tipo aquele, assim, né, eu vejo muito cultural o pessoal fazer aquelas limpezas de garagem. Sim, Aquelas sim. bota fora da garagem, aí acha uma caixa com Sim. itens, né? Isso é. Que assim. pra ele não é nada, Pra né? fazer não é tipo, nada. É tipo aquele programa Trato Feito. É, bem parecido com aquilo Aí mesmo. acha lá um item antigo e Isso. coloca pra leilão. Para leilão. Eles Legal. costumam começar o leilão, os leilões demoram mais ou menos 10 dias. E costuma começar muito barato, por volta de $10, $5, e vai ao longo do tempo
chegando até o que vale de verdade. Até porque existem pessoas que não são membros da ordem, na verdade a maioria, e eles compram esses objetos porque eles valem muito e especulam, então revendem depois de um entendi. tempo. Legal. Segura pra vender, né? E isso tem um monte. A gente estava falando sobre o espólio do Pat King e foi exatamente o que aconteceu. Eu monitorei todos os leilões que saíram de todos os objetos e a maior parte, assim, mais de 80% saíram para colecionadores que são, na verdade, negociantes, né? Investidores do setor de antiquários. Pô, eu não É. tem. Deu mais de $1.300.000 a soma dos Nossa objetos. senhora. E o antiquário comprou o box, o storage box, por $1.000 só. Fez mais de 100.000% de lucro. Você tá doido. Em cima. Não, entre os objetos que tinha, por exemplo, réplicas, né? Que são colares verdadeiros, a gente chama só de réplicas, de grande mestre internacional e de mestre conselheiro internacional, originais. De anos pra Era trás. o de mestre conselheiro internacional, eu lembro de cabeça que era de 1971, 72. muito antigo. gestão. Nossa. É. E o que mais você trouxe pra nós? Falando no reverendo, né? O Pat King, que foi um irmão sênior Demolay nosso e tio maçom lá, mestre conselheiro estadual da jurisdição de Ohio, eu trouxe a primeira edição brasileira do Ritual de Cavaleiro da Cadência, assinada por ele. E aí ele disse assim, pro meu amigo Luigi. Esse não vale muito, né? Pessoalmente, assim, é uma das coisas mais... E a cadência, mais a conclusão importantes. também da Não, é Ordem espetacular, né? É. E o Pat, ele era pastor presbiteriano, aliás, metodista, me desculpem, presbiteriano era o tio Land. E ele foi uma das pessoas em quem eu me inspirei para me tornar teólogo. Foi na influência olha. dele, na convivência e na trocação de assuntos e tudo mais, que eu decidi seguir essa carreira acadêmica religiosa. Então, foi uma pessoa muito importante na minha vida, de fato. E aí tá aí manifesto hoje, ele existiu, tá? Boa, tá certo. Através da caneta. Vamos pro Aí, próximo. ainda nessa seara, talvez o item mais valioso que eu tenha trazido hoje é a edição Demolay da Bíblia Sagrada. Essa daqui é de Nossa, 1957. dá pra ver que é antigaço. Mas eu tenho várias delas, vários exemplares, Aham. e esse é o que vale menos, por isso que eu Nós tem um da vamos década- sortear para um dos nossos... Vamos sortear aqui pros Demolay. Um dia eu prometo pra vocês que eu vou conseguir algum e a gente sorteia assim. Boa. Que o Land, como eu mencionei, era presbiteriano, né? E ele também tinha formação teológica. E a vivência da Bíblia Sagrada era uma coisa muito importante para ele. Tanto que antes de ser maçom, antes de ser Demolay, ele era muito envolvido no dia a dia da igreja. Como eles chamavam ele de boy preacher, né? Pastor, menino pastor. E a Bíblia que a gente pode ver lá no Mother Chapter, até hoje no altar, é a Bíblia que ele tinha Dele, ganhado né? da avó, né? A tia Beth Sampson, que era aliás, a tia Martha Sampson, que era a avó dele. A Beth era a mãe. Mãe. E ele próprio escreveu uma introdução para a Bíblia. Lá nos Estados Unidos, não existe mais, mas antigamente tinha uma editora chamada Holman, que era especializada em Bíblias. E aí ele conseguiu uma parceria com essa editora, era muito famoso, assim, uma coisa assim, espetacular de difícil. E ele conseguiu essa parceria, no qual ele escreveu comentários ao estudo da Bíblia Sagrada do ponto de vista de um Demolay. Então vai haver, por exemplo, aqui no Uau. começo, ó, uma introdução do simbolismo das virtudes do grau iniciático, por exemplo, e coisas nas quais você pode encontrar correspondências entre esses valores na Sagrada Escritura. Momentos para você consultar a Bíblia quando você estiver passando por uma fase de luto, quando você estiver aproximando da maioridade, quando você recebeu o Chevalier, por exemplo. Tem essa? Tem. Ah, eu Olha tenho aqui, que quer ler. ver? Se você foi eleito como mestre conselheiro, passagens essas que você traduções deva... estão naquela Bíblia que o Scott tinha? Olha, mas foram feitos de uma maneira amadura. Então, o tratamento não era... É subótimo a palavra, como eu poderia dizer, né? Entendi. Porque há questões entre o tratamento da própria Sagrada Escritura que estão relacionados à introdução. Que eu vou explicar. Quando ela foi publicada no Brasil, e foi uma tiragem ínfima, porque Pequena. trabalhar com Bíblia... Eu trabalho no mercado editorial, inclusive, é muito caro. Sim. Fazer Bíblia é uma coisa caríssima. Olha só. E aí, como que eles fizeram? Eles só prepararam uma tradução desses introitos e acoplaram numa Bíblia brasileira de, como é que eu posso dizer? Domínio público, né? Que não tinha direitos autorais para se pagar. Só que a forma da escritura,
em si, a tradução que é utilizada, o cânone, que é a lista de livros que estão incluídos na escritura, todas essas coisas, elas têm diferenças, por exemplo, de uma edição católica para uma edição protestante, ou de uma edição protestante, por exemplo, pentecostal, como a gente chama as denominações mais recentes, para uma tradicional, como a luterana, por exemplo, que tem mais de 500 anos. E aí, essas divergências fazem, por exemplo, que ele possa te remeter, e em certos momentos isso acontece, para um salmo, mas a numeração desse salmo é uma para o protestante e outra para o católico. Você vai ver outro texto lá. Um pra frente, um Entendeu? pra trás. Ou Tal do que 90 e 91. 90. é um exemplo. É. E tem outros muito sérios, assim, que você vai para 5 salmos para frente. É Ou um mesmo. texto que é para ser uma leitura que vai te consolar, mas aí ela acaba aumentando, aprofundando essa tristeza. Aham. Há que haver um trabalho para poder Não, trabalhar mas com... só de ter isso aí quer dizer que É. é muito, muito Olha bem. aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, é dedicado à Legião de Honra, ó. Serve for love of service. Carta de Paulo aos Coríntios 9. Em tempos de medo, o Senhor testa os homens, né? Pesa no sentido da balança, para ver se eles são de fato firmes. E assim sucessivamente. E outra curiosidade muito interessante sobre essa edição da Bíblia, né? É que ela tem uma carta do próprio tio Frank Marshall, ele ainda era vivo quando escreveu. Que... Depois eu vou filmar e vai ficar passando aí. Vou passar nas suas mãos, inclusive, para poder olhar. Na qual ele explica por que o tio Frank Marshall, autor do Ritual da Ordem Demolei, explica por que é tão interessante para um Demolei não só conhecer a Bíblia ou utilizá-la como um símbolo, como a gente faz nos nossos rituais, mas trazê-la para o seu dia a dia, no sentido de tornar aquilo um hábito cotidiano de estudar a Escritura, né? E entre outras curiosidades muito interessantes, né? Muito A gente legal. tem uma efígie do Mestre Jacques, que é a base do medalhão de Chevalier, que foi desenhada pelo tio Frank Sherman Land. Uau. Ele próprio era um ilustrador. Tem um porquê dele tá com a mão assim? Tem. Tá. Me perguntaram isso outro dia, eu não sei. Eu vou te explicar o que pode. É porque, se você notar... Não, eu quero saber o que pode. Sim, se você notar, o Mestre Jacques, a gente o honra, né? No medalhão de Chevalier, ele tá amarrado como um prisioneiro. Uhum. Porque o que é importante pra gente não são as vitórias que ele conseguiu. Inclusive, ele não conseguiu reconquistar Jerusalém, né? Foi a campanha militar da Ordem do Templo na mão dele foi um grande fracasso. E por isso, inclusive, que a Ordem acabou. Mas a gente considera ele, pode mostrar, um exemplo por causa do comportamento que ele teve no momento mais baixo. Entendi. Entendeu? Então a gente representa ele como prisioneiro porque é no momento mais difícil que a gente honra e encontra nele as virtudes que a gente quer igualar. Boa. E aí, alguns irmãos nossos que estão trilhando os caminhos do nobre rito da cavalaria Aí a gente vai... estão pegando as referências. com certeza E absoluta. vamos entender um pouquinho Mas porque é ele tudo está sobre assim. as camadas de entendimento. Você não tá entendendo nada, vai estudar, vai entrar na cavalaria, né? Que aí um dia você vai entender. Como a gente fala na maçonaria, isso ainda não é do seu grau. Ainda não é do seu grau, mas é bom que incentiva o estudo, né? E esse último aí que você trouxe? Muito Que... legal. Só pra concluir, desculpa. não, duas coisas Isso legais. aqui é uma coisa que com o tempo mudou-se, né? Falando aqui das virtudes, né? Que no início era reverência a Deus, né? Ou fé a fé em Deus, Deus. né? Fé em Deus. E depois trocou-se por reverência pelas coisas sagradas, né? E também, aí, Luiz, você pode falar como um historiador, né? Um pesquisador melhor do que eu, que também a cortesia era educação no princípio. É verdade. Então, era educação. Era educação. E depois Isso eu não trocou-se para Cortesia. Outro detalhe interessante, dois pontos que eu queria ressaltar ainda nessa edição da Bíblia. A primeira, lá junto com a efígie do Mestre Jacques, tem uma fotografia, e é uma fotografia mesmo, Sim. mostrando um menino usando o hobby. Sim. Quando é uma fotografia do altar, É. mostrando como que a gente se vestia antes de ter aquele traje alvinegro, né? A roupa social que a gente usa. A gente usava um hobby igual o das filhas de Jó, branco. Só que o delas é amarrado com cordas roxas, o nosso é com cordas vermelhas, né? Por causa da ordem do templo e tal. E outra coisa interessante, aqui na década de 20, o altar, ele tinha um elmo, espada e luvas, olha só. Eu tô vendo.
Se você Bicho. notar, essa fotografia é a base daquele vitral Sim. que eles fizeram de vitral presente Demolay. pro tio Land, né? O I do so Uhum. promise and I do vow. so- Inclusive tá escrito Promete- isso, né? Aham. Eu prometo e juro. O Elmo Você foi promete. pros escudeiros. O Elmo virou a coroa da juventude. Virou a coroa da juventude. Não, mas eu tô falando que onde tem Elmo hoje, simbólico. Sim, mas é porque Mas virou a coroa, no Ritual dos Escudeiros também, na primeira edição, né, o Ritual de Vancouver de 91, era uma coroa. Aí na revisão de 2013 ou 2015, ele Virou passa a um ser Elmo. Que chique, nossa. Pra acompanhar, inclusive, esse fluxo simbólico, né? A outra coisa que eu queria dizer é que, na época, eles fabricavam... Você podia pedir, quando comprava, pra gravar o seu nome e alguma coisa importante. Por exemplo, eu vou virar chevalier e aí meus pais querem me presentear com aquela bíblia. Eles vão colocar o meu nome, e a data e o motivo, né? Ah, legal. Nesse caso aqui, foi a tia... O tio e a tia Haman... Eu não vou lembrar o nome aqui. É porque eu tenho uma carta deles guardada lá. Que eles presentearam o nosso irmão Ronald Papazian. Depois eu mostro. Que ele virou mestre conselheiro. Foi a instalação dele Ó, em 27 de maio de 57. caraca. Aí os Era um tios... presente pela instalação. pela dele, como instalação. mais conselheiro. Aí deram a Bíblia pra ele. Hoje não existe mais essas gravações. Uhum. Elas terminaram, inclusive, porque a editora Roma não existe mais também. Né? Apesar de ter sido a principal publicadora de Bíblias de todos os tipos nos Estados Unidos, né? Na história editorial foi uma companhia muito importante lá da Filadélfia, mas faliu, infelizmente. Uhum. Olha lá. Legal demais, né? Nossa, Muito legal. Nossa. Muito Muito legal. interessante. eu gosto muito mesmo. As outras edições, né, a partir dessa época, elas sempre ficaram com esse tom, assim, da camisa, das cortinas, nesse bordo. Aham. Mas as edições mais antigas, assim, tinha a capa amarela da década de 30 e a capa azul da década de 20, que é a primeira e a mais antiga. valiosa. Olha só. Muito legal. Você Inclusive tem uma com azul? os emblemas tem. Ah. E, inclusive, Depois a gente tem que fazer uma existem matéria outras- mostrando sua coleção. existem outras edições que elas são maiores para usar como Author Bible, né? Ah, Não para tá. estudo pessoal. Ah, E aí tá. essas são, assim, legais demais. Eu tenho 4 edições diferentes de capítulos que não existem Peraí, o mais. que você falou em inglês? Eu não entendi. Bíblias de altar. Essas são Bíblias tá. de estudo para você Uhum. ter em casa. E tem E a outra aquelas é para Bíblias demonstrar. grandonas aham. Pra pra você exposição. usar no ritual. Sim, Pra entendi. usar no capítulo, né? No altar. É porque Aí eu elas são finjo muito o que o grandonas. telespectador pode pensar. Não, justo, tá certo. E aí, por exemplo, eu tenho uma do Lancaster Chapter, né? Que foi extinto. O Ascalon Chapter também. Aí elas são pesadonas, assim. Aí quando às vezes manda, minha irmã fala assim: o que é isso que tá chegando aqui? É uma Bíblia, Negócio mais uma pesado. Bíblia. Uma raqueta também. Cheio de Bíblias. Agora, essa daqui é uma relíquia que, apesar de eu já a conhecer há muito tempo, ela chegou para o meu acervo extremamente recentemente. Era de outra Olha. pessoa. E aí, esse irmão passou a mim. Vou manter o nome dele em Uhum. segredo, só porque ele pediu para não expor. Foi uma situação difícil que o fez. Mas essa edição é uma edição especial da magazine New Age, né? A Nova Era, Uhum. que era publicada pelo Supremo Conselho de Jurisdição Sul do Rito Escocês, antigo e aceito, né? Que foi a obediência filosófica que fundou o Rito Escocês no mundo, né? Toda a regularidade do Rito Escocês advém dos tratados com o Supremo Conselho de Charleston. E eles publicam essa revista The New Age, e essa foi publicada em junho de 1969. Só toda a edição da revista é sobre a Ordem de Molay, que estava completando 50 anos, a edição do cinquentenário. Uhum. Quando Nossa. houve, acho que são trienalmente, os soberanos comendadores, que são os chefes do rito escocês, os grandes mestres, né, Uhum. de cada país, eles se encontram a cada 3 anos, Uhum. fazem uma reunião mundial, né? Salvo engano, hoje Vai ser em são... Foz do Iguaçu. Foz do esse Iguaçu, ano. exatamente. Aqui no Brasil. E né, lá na década de 70, salvo engano, em 72, o tio Mansur era o soberano no Brasil, né? Não existia Ordem de Molay aqui. Ninguém sabia que existia Ordem de Molay aqui, inclusive. Uhum. E a reunião foi nos Estados Unidos. Uhum. Ele foi e ele ganhou essa edição de presente. E foi aqui que que ele legal. conheceu a Ordem de Molay. Uau, então isso é incrível mesmo. Foi essa revista que fez a gente estar aqui hoje. Caraca. Essa era a Que dele? legal. Tô Não, brincando. a dele tá lá no Supremo Conselho. Ah, legal. Eu não Tá lá tive ainda a guardado. oportunidade Pois de ir. é.
passar a mão de Legal. vocês. Ela tá Depois eu vou assinada folhear ela. pelo meu querido tio William Sardone, Uhum. que foi grande mestre do Supremo Conselho Internacional, né? É o Bill Sardone. Bill Sardone. Uhum. aham. E também foi grão-mestre da Grande Loja de Nova York. Uhum. Tá sempre aqui no Brasil, é meu queridão ele. Gosto Que muito dele legal. mesmo. Muito Mas bom. tá assinada por ele. Uhum. Ó, só essa parte já é muito interessante, que a gente já tá falando de Frank Sherman Land, né? É. Só nos itens. Mas aí, até puxando pro lado do High Dead, né? Antes, eu não terminei de falar, mas aqui é um colar, é o primeiro colar de mestre conselheiro do capítulo Guido Marlieri, que nos foi cedido para a reunião de hoje. E se você quiser também nos emprestar um item para aparecer aqui no programa, manda na caixa postal. Mentira, procura no Instagram que a gente fala. qual Manda que é. uma direct. Manda direct manda lá, direct lá. que a gente resolve. Mas falando de High Dead, é preciso dizer que este é o primeiro de muitos programas, provavelmente, falando da história da Ordem Molay. Uhum. E a gente tomou cuidado de, dessa vez, não focar tanto no Frank Sherman Land antes da Ordem de Molay, e sim nas histórias do High Dead, porque ele em si tem muito conteúdo para trazer aqui para nós. E eu queria começar até puxando uma dessas histórias, porque o livro, até dando uma introdução, ele é um compilado de histórias, né, que algumas pessoas contaram, né, sobre Frank Sherman Land. Fala um pouco da vida dele, desde criança, tudo que ele realizou, até a vida dele na maçonaria, para encontrar com a Ordem de Molay. O PJ, eu vou passar a palavra para você, pegando uma dessas histórias, eu sei que já leu bastante esse livro. Você tem alguma que mais te chama a atenção dessas? Bem, assim, como o livro, né, assim, durante muitos anos, aí o Luigi, que é o nosso convidado especial, também vai poder falar um pouquinho, o High Dead foi a grande referência que a gente teve de estudos da Ordem de Molay, né? Então, as pessoas não iam com tanta frequência no The Molay International, não tinha acesso a documentos, né, a escritos, cartas, né, documentos mesmo históricos do Frank Sherman Land, ou enviados por ele, né, e etc. E depois de alguns anos começou-se a ter uma abertura maior, né, até com a vinda do The Molay International ao Brasil, nos congressos, etc. O próprio acesso que a gente teve enquanto Supremo Conselho, na época principalmente do Karatê, ele teve muito. Então, tem um blog que vai aparecer aqui para vocês, que é o Soberanos Ideais. É um blog excelente, importantíssimo mesmo do ponto de vista de pesquisa da Ordem de Molay, porque eles trazem várias histórias que não estão contadas aqui. Algumas estão, Tem também outras não. o Memória da Ordem do Crespo. Memória da Ordem do Crespo também é muito bom, né? E vai aparecer para vocês os links aí. A gente coloca na descrição do episódio também. Para quem gosta de história, para quem gosta de estudar o porquê das coisas, é interessante olhar essas fontes. Mas vamos lá. Eu acho assim, eu gosto do livro como um todo, né? Não tem uma história assim específica que eu gosto mais. Eu confesso que a primeira vez que eu li, eu me emocionei bastante. Eu era novo ainda, né? De The Molay, né? Com pouco tempo, um ou 2 anos de Ordem de Molay. Quando começou a se popularizar, né, a vinda do High Dead, que antigamente tinha um PDF mal traduzido na internet. Pessimamente traduzido. Péssimo. E aí depois começou a se popularizar, a vender as edições, né, impressas do High Dead. Aí a gente começou a ter mais acesso. Então, confesso que a primeira vez que eu li, realmente foi um pouco emocionante, né? Mas eu gosto muito da história de como ele conheceu a esposa e como nasceu o nosso primeiro emblema da Ordem de Molay. Eu acho que esse é um negócio que fica muito emblemático, né? Porque ele conhece ela em um estúdio, né, de pinturas, né? Não vou lembrar certinho os detalhes, e em uma das aulas é pedido para desenhar, né, algo semelhante a um escudo, e aí nasce o nosso primeiro que a gente tem hoje, do que é hoje o emblema da Ordem de Molay. Então essa história é bem legal. E como ele tinha muito talento, né, para desenhar, era um ilustrador, né, como o Luigi disse, esse emblema foi só evoluindo, né, ao longo dos anos, né, a gente tem 4 versões desse emblema e ele foi ganhando significados, né, então essa história é bem legal. Eu gosto muito da história também do Chevalier, é bem interessante como nasceu, né? Um boné escrito Chevalier, né? Que um dos garotos estavam usando. Então, tem várias histórias, né? Eu gosto muito de como é retratado também o relacionamento dele com o Lois Goss.
Então, assim, essa história também, que é o inicinho de tudo, né? Como tudo começa, do Lois Lauer, é interessante também. E aí vai refletir muito sobre o que ele queria para a Ordem de Molay ao longo dos anos, né? O que ele queria com aquilo, né? Ao convidar um garoto para trabalhar com ele, ao se criar um clube para trazer os garotos que eram órfãos ou que não tinham uma figura paterna, etc. E o que isso ia reverberar ao longo dos anos, né? E aí passa muito pela história dele. Por isso que o Matheus falou no início, a história do Haydn se confunde com a Ordem de Molay, porque ele foi uma pessoa que não teve uma figura paterna, né? Ele foi criado pela avó, junto com a mãe, né? Então, isso vai refletindo as coisas. Aí tem o amor filial. Por que o amor filial é a primeira virtude? Não que a gente não tenha o amor pelo pai, né? Mas geralmente você fala de amor filial, vem na sua cabeça o amor de mãe. Pelo menos na minha cabeça. Mas é um amor filial para você. Aí vem o amor de mãe. Lógico que tem... né, e você vai ver também que os textos, por exemplo, né, o discurso da Flor, Flower Talk, que a gente chama de cerimônia da Flor, né, hoje, ele surge ali na ordem, bem no comecinho, década de 30, importantíssimo. Agora, você não vê menções, assim, a questão do Dia dos Pais. Né? Não tem, nem era um dia obrigatório. Uma referência. Foi introduzido depois. Depois, ele já tinha falecido. Isso. Então, você vê muito isso, né? Essa referência que ele tem com a mãe, com a avó. Aí você vê, amor, fé em Deus, reverência pelas coisas sagradas. O Haydn mostra isso muito bem na questão do pequeno pastor, a escola da dominical. escola dominical, né? Então, assim, são histórias bem legais. Eu acho que, assim, eu não consigo falar qual que é a minha preferida. Tudo história, sabe? né? É porque é um conjunto, Falando né? do começo, eu lembro que, assim, uma coisa que quando eu li me surpreendeu bastante, ainda mais lendo mais velho, né? Já na maçonaria, que é sobre esse começo mesmo de que é a do Lois Lauer. Que é basicamente quando é dito que um irmão procura o Frank Sherman Land falando de dificuldades, porque o Lois Lauer tinha perdido o pai, né? O tio Elmer. Tio Elmer Lauer, que morreu durante a guerra, né? Na primeira... Ele não morreu num acidente de caça. Ele não morreu. Na época tinha vários outros órfãos, então, peraí, né? Mas vamos só corrigir. É porque o pessoal era órfão, tava na Primeira Guerra e tal, ninguém tinha pai, né? Calma, não era assim, era o grupo do sem pai. O pai do Lois Lauer, em específico, não morreu na guerra. Ele morreu durante uma caçada e tal. Mas ele não tinha figura paterna, né? Assim, até determinado momento de sua vida. Isso mesmo. E outros garotos, talvez a gente não sei se tem fatos históricos comprovados, outros sim podem ter perdido o pai durante a guerra e tal, né? Eu me lembro, assim, mais ou menos de cabeça, que o Gorman McBride, que foi o primeiro mestre conselheiro. que teve o Avery Tetlock também, que foi presidente antes de existir o cargo. Né? De mestre conselheiro. Eles eram filhos de maçons da Ivanhoe Lodge, né? A loja maçônica que o tio Land fazia parte. E que o tio Elmer também. Salvo engano, o tio Elmer era o segundo diácono da loja. E os outros meninos, assim, dessa primeira turma de 9, eles eram vizinhos e parentes entre si. Tem as relações bem certinhas, inclusive porque o Cordon, que é uma revista parecida com essa daqui, à medida em que o tempo foi passando, foi se dedicando a trabalhar com as biografias de cada um deles, né? Especialmente os que ficaram vivos no final, os últimos 4, eles eram muito ativos, né? Todos os 9 sempre foram muito ativos, exceto o Ivan Bentley, que faleceu com 2 anos, em 1921, num acidente de carro também. Naquela época era terrível os Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos começou a ter leis obrigando você a usar cinto de segurança em 1990. Nossa Senhora. E aí, Então, por causa disso, tem um monte bruto. de acidentes de carro, né? Inclusive, várias tragédias relacionadas aí na Ordem de Molay. O próprio Lois Lauer, ele não faleceu num acidente de carro, ele foi assassinado, mas porque ele presenciou um acidente de carro e quando ele foi verificar, o guarda estava bêbado, e aí no meio da discussão o guarda matou ele. Chegou perto pedindo para ver a credencial, o guarda tirou ele a queimar-roupa no coração. Caraca. Foi pesado. Essa parte também é muito emocionante. Muito né? emocionante. Essa parte Muito triste. Você falou sobre ler o livro como adulto, né? A minha história preferida, de longe, é a maneira como a Tia Nell e o tio Frank se conheceram na escola de artes. Isso é a minha história preferida. Com certeza Vamos falar absoluta. dela. Eu sou romântico. Ó, Eu gosto dessas histórias. Mas hoje, como adulto, eu leio a produção e eu penso assim,
o tio Frank tinha 29 anos em Sim. 1919, entendeu? Uhum. Às vezes a gente pensa nele sempre como um cinquentão Aham, grisalho, mas uhum. ele era É da isso nossa também. idade, Sim. cara. Entendeu? Ele era um jovem maçom. Era o papel que a gente tem com os meninos hoje. Tô dizendo assim, né? Verdade. Pra você que é Sênior Demolei, que tá assistindo aqui, é uma postura, cara. E ele sempre soube deixar o protagonismo dos meninos, Uhum. sabe? É. E isso é o que me marca mais, assim, né? E eu tô falando isso relacionado à questão da morte do Louis Lauer, justamente porque o reverendo Herbert Duncan, ele foi contratado para poder escrever a biografia. Porque, na verdade, o secretário do Tio Land, né, o assistente auxiliar dele, tanto no Supremo Conselho quanto pessoal, era um irmão nosso, Sênior Demolei, o Charles Boyce. E ele viveu ao lado do Tio Land, trabalhando com ele diariamente durante décadas. Uhum. E ele foi anotando, escrevendo e juntando documentos, né? Foi uma espécie de arquivista para o Tio Land. E ele não conseguiu escrever com as notas que ele tinha. Ele entrega tem um certo momento do livro aqui que o reverendo Duncan agradece a ele, porque foi com base nesses manuscritos dele Entendi. que ele escreveu o livro. Ele não tinha convivido diretamente com o Tio Land, né? O reverendo Duncan. E aí, esses arquivos do Charles Boyce, eu já tive acesso. Eu tenho as fotografias. E tem, por exemplo, o discurso de funeral do Louis Lauer lá. Que o Tio Land foi chamado, né? Foi, salvo engano, foi em 39, 42. Ele morreu muito jovenzinho. Sim. E aí o Tio Land fez o discurso, porque ele foi o segundo Rubi, né? Segundo Rubi. E... Na verdade, foi 49, porque já foi com o último emblema, né? Esse último emblema aqui. E aí tem lá o discurso de funeral. Tô ficando emocionado de lembrar. Que ele fala umas coisas tipo assim: eu vi esse menino crescer, ele se transformou num homem, me deixou mais orgulhoso do que das minhas próprias conquistas pessoais. E ele aprendeu as lições tão bem que ele cumpriu seu dever até no risco de morrer e morreu. Aí ele diz alguma coisa Com assim. todo respeito, desculpa. Vou blipar ele. Ele diz alguma coisa tipo: o Luiz ia discordar de mim que eu dissesse, mas esse cara era um cavaleiro de verdade. Uma coisa assim. Nossa. Pesado demais. O Louis Lauer, qual que é a importância dele para a Ordem Demolei? Eu sei... 43. 43, né? 43. 8 de julho de 43. Ah, então é o terceiro emblema ainda. É verdade. Inclusive tem um terceiro emblema com 2 rubis, é verdade. Porque a importância dele não é só por ser o primeiro Demolei. Não. Eu queria correr um pouco sobre o Louis Lauer, que eu acho que é interessante. O livro entrega muito disso. Você colocaria a importância dele para a ordem de que forma, assim? Olha, se você for observar, a gente não fala muito sobre os papéis que ele desempenhou, mas se você observar, e isso não está dito no High Dead, mas a gente tem, por exemplo, uma publicação do Demolei Foundation, que é uma instituição mantida pela Alumni Internacional, que herdou os documentos do Tio Land e, de alguma maneira, entre outras funções que tem, a Demolei Foundation, ela cuida do acervo da ordem, né? O museu, por exemplo, é mantido pela Demolei Foundation. E eles têm uma publicação que chama 19 Club, o Clube 19, por causa do ano de fundação. É que faz a doação, né? A 19, você pode doar 19 dólares, Isso. 19 centavos. Para poder se tornar um membro. E, eventualmente, eles lançam boletins. Na época do centenário, eram boletins mensais. Hoje é quase um por ano, quando tem. Mas são publicações extremas, né? A última publicação deles, para vocês terem uma ideia, foi em 2023, novembro, que é um volume com um compilado de cartas do Tio Land trocadas com pessoas importantes, presidentes dos Estados Unidos. Que legal. Muito legal. E fizeram só para quem era membro, né? Então não tem como comprar o livro e tudo mais. Eu ainda, por exemplo, não tenho uma cópia não, só peguei emprestado. E nessas publicações fala, por exemplo, do envolvimento do Louis Lauer ali mesmo, imediatamente, em 1923, na fundação da Alumni. Ele foi o primeiro presidente internacional da Alumni, né? Isso. E ele sempre teve como funcionário do Grande Council, quando era o nome, né? Grande Conselho do Supremo Conselho Internacional, e envolvido diretamente nessas questões de organização de egressos, né? Que é o que a gente entende hoje com a Alumni. E são várias coisas, porque aqui, hoje a gente ainda tem, apesar de termos 40 anos de Ordem Demolei no Brasil, eu acho que a gente já tem um pouco de dificuldade de entender o papel da Alumni, né? É até uma brincadeira
que as pessoas fazem recorrentemente, virou uma espécie de meme, a ideia de assim, o que a Alumni faz? Nossa, eu lembro quando eu era Demolativo, eu ouvia Não, muito. não é que o pessoal pergunta assim, o que a Alumni faz? E assim, é isso de hoje, Alumni? hoje a gente tem uma clareza muito grande, para retomando o jabá da Alumni Brasil, que hoje a gente já tem uma clareza muito grande, comparativamente, do papel da Alumni pro Demolei Brasil, né? Sim. Pro Demolei brasileiro. Hoje o menino pequeno, ele consegue identificar o que o Sênior Demolei faz no capítulo dele, quais são essas funções e, especificamente, a Associação Alumni mesmo, ela aparece direito, né? E tem as suas iniciativas com a visão, a missão e os valores bem claros. Eu já vi no Né? capítulo nosso lá, menino que almejava quando fosse sênior o que ia fazer, já pensando. Isso né, é no muito colégio. legal, cara. Não é? Exatamente. E eu observo associações que, para quem não sabe, o termo alumni, ele é muito comum nos Estados Unidos, não é único da Ordem Demolei. Ele é o nome dado às associações de egressos das universidades, das empresas, né? De qualquer tipo de É organização. uma questão cultural deles É uma lá, coisa né? cultural. Uhum. E esses egressos, eles fazem um monte de coisas em relação. Não é só dar dinheiro. É muito importante dar o dinheiro, deem o dinheiro, comprem as rifas, contribuam, mas tem um papel a mais e que também não é o papel de usurpar o protagonismo, que é um dos grandes debates que a gente tem, né? Às vezes, como Sênior Demolei, o cara tem a vontade de vestir a capa e de ir lá organizar o evento, e não é já aquele papel. É um papel de suporte. A gente tem uma dificuldade de compreender como é estar presente sem estar no holofote, né? Sim. E o Luiz Lauer, na minha opinião, é o grande modelo de Sênior Demolei, justamente porque ele tinha, em 1919, 16 anos, então ele virou sênior muito rapidinho. Foi mesmo. Muito rapidinho. E ele já era mais velho, ele tinha o Elmer Júnior, que era o irmão mais novo, e uma irmãzinha, que era a Cissy. E era como se ele já fosse meio que Sênior Demolei da casa dele, sabe? Justamente por causa desse background dele de ser o homem da casa. E eu vejo na constituição do Mother Chapter, do primeiro capítulo, o fato dele não querer tomar uma posição de liderança, nem se colocar para isso, ser uma espécie de eterno tesoureiro secretário, demonstrar já uma grande aptidão para ser o cara do background. O primeiro não foi. Eu quero ser o mestre conselheiro. Entendeu? E nele não teve isso. Isso é realmente. Eu acho isso muito, muito interessante, assim, de demonstrar essa aptidão. Sim. E aí, ele... Ó, isso, inclusive, abriu na fotografia dele, a última fotografia dele. Eu tinha marcado a página. E nessa edição aqui tem um artigo sobre ele também, quer ver? Aliás, uma coisa que eu ia dizer é até do lado da fotografia do Luiz Lauer. É uma coisa que a gente estava conversando outro dia sobre como o Frank Sherman Land sabia vender a Ordem Demolei na época dele. Sim. É uma caricatura. É o primeiro Demolei. E na capa tem a efígie dele, menino, né? Na Founder Medal, né? Na Medal, Sim. Founder Award, aliás, ali, ó. É verdade. A medalha do fundador. Que não é mais essa, né? É a parte de trás, ó. Aqui. Essa aí. Eu não tinha visto. Isso, É porque a original, ela tem... As duas faces são coisas, a gente só faz uma. Tá. Acho. Diminuindo o custo. Ó, Em breve. um ponto que eu queria falar é do... Por exemplo, aqui, ó. Primeiro grande mestre honorário. Frank Sherman Land, uma delegação da Ordem Demolei, visitaram a Casa Branca para presentear com a joia de grande mestre honorário o presidente Franklin Delano Roosevelt. O Frank Sherman Land, ele sabia vender muito bem a ordem, né? Ele começou a... Olha esse renome que tinha na época. Um presidente estar sendo reconhecido dessa forma, né? Então... Primeiro o presidente receber, né? Vamos lembrar que o FDR não era qualquer um. Sim, então, é verdade. abrir as portas da Casa Branca para receber. Sim, totalmente. E assim, também não foi só uma situação passiva, no sentido de o tio Land arrumou uma oportunidade ou condecorou, fez a foto. Não, ele era membro do Supremo Conselho, ele ia nas sessões, ele opinava nas paradas, entendeu? Era um cara realmente envolvido. A gente também teve o presidente Gerald Ford e o Eisenhower, né? Que também foram. E eu não lembro o ano, se é 49 e tal, mas a nova abertura do Extracapitular, ela pega um trecho de... Acho que é o único registro em vídeo que tem,
que tem o Frank Sherman Land falando. Ele vai num programa de auditório. É no Young Man on the Go, né? Isso. Inclusive, eu sempre quis falar isso, easter egg da logo do Extracapitular, ela é uma matéria de jornal que fala do Young Man on Ah lá, the o Go. Young Man on the Go, viu? É uma espécie de documentário, né? Daquela Sim, época. e aí esse apresentador recebe um reconhecimento e um outro presidente também vai lá, né, nesse programa. Então eu acho que ele sabia perpetuar para ir além dele, né? Ele colocar outros representantes ali. Com o tempo ele foi se tornando muito famoso, né? A gente É. vê que ele fazia palestras em faculdades, né? Na própria parte uma parte do High Dead, aqui pro final, tem os discursos memoráveis, né? Uhum. Que eram os discursos que ele fazia em formaturas, em Isso. colação de grau, em diversos momentos. Então ele era bem famoso no meio político, né? Eu também já ouvi falar, também não sei se é fato verídico, Fato né? venéreo. Venéreo. Mas não sei se é fato verídico, que ele chegou a ser cotado para ser governador. Nunca li, mas eu Do acreditaria. Missouri? Do Missouri. Sério? Aí Ela eu não sei influência, se isso chega a ser fato ou não, mas por ser um cara muito influente no meio político, Eu entendeu? acreditaria, sim. Maçonicamente, por exemplo, chegou a ser o potentado imperial, imperial, né? Que é, né? tipo, o grão-mestre internacional dos Dos Shriners. Shrines, então, Ah, Ele tem uma influência muito Muito grande, grande, né? Então ele passou ali por diversas instituições maçônicas, né? E deixou vários legados. Então era uma forma também dele levar a Ordem Demolay, né? Tanto que até hoje eu acho que tem alguma coisa do Shrine que os Demolays participam. Eu não sei o que é eu também exatamente, ainda não né? sou iniciado. Mas tem Não é do meu grau. alguns eventos do Shrine que os Demolays lá ainda participam. Eu tenho materiais de Shriner que tem coisas Demolay misturadas. Né? Por exemplo, medalhas e Eles pins que chegaram a estão fazer o misturados. próprio fez, né? Tem alguns fez que são com o emblema Demolay, Demolay, né? E assim, não é uma coisa de não, é muita Não, coisa. bastante. Muita coisa. Tipo, tem, por exemplo, troféus de Demolay que levam nomes de Shrine Temples, né? Uhum. Templos de Shrine. Uhum. Medalhas, honrarias para que só se fosse no Demolay e Shrine ao mesmo tempo. Existe uma simbiose mesmo entre as organizações. Inclusive, no tempo de 1920, ali, entre 21 e 32, a espada, né, que era usada quando você presta o exame de proficiência, a gente, lá nos Estados Unidos, na Ordem Demolay, você ganha uma guarda, que chama. É uma espécie de pin em forma de espada embanhada, que escrito legal. Demolay na espada. Ó. Aí, esse é um sinal que aquela pessoa já prestou o exame de proficiência, então foi aprovado. Aí, né, nessa primeira fase, na década de 20 e começo da década de 30, é uma cimitarra. Que remetendo aos Shriners. Os Shriners. Muito É legal. verdade. O contorno da Uma espada em lua, né? De Forma árabes. de lâmina crescente. O quão alto chegou o Frank Sherman Land? Você já estudou sobre isso? De tipo assim, Você diz em vida, né? Tipo assim, porque uma coisa, criou a ordem, foi crescendo e tal. Como propagava, assim, até onde você acha que ele foi importante além do começo? Que é Mas o você que diz mais, assim, que é no o mais sentido de importante. proeminência social, você tá falando? Isso, exatamente. No contexto americano ali, eu Ele tenho muito essa dúvida. extremamente importante. Era uma espécie de conselheiro de presidente. Os caras... Ele tem um título que ele recebeu de cidadão extraordinário nos Estados era um Unidos. cara muito, muito, muito influente. Muito influente, Pra você ter uma entendeu? ideia, na década de 70, por exemplo, eu não vou lembrar o nome, e vocês vão eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu já escrevi um artigo sobre ele. Tinha ministros da Suprema Corte americanos, cara, que eram do Supremo Conselho. Caraca. Sabe, é o nível de proeminência que o Frank Sherman Land tinha de atrair essas pessoas para poder trabalhar no projeto de juventude dele. Que ano que ele faleceu? Faleceu em 59. 59. Decorrente de um problema cerebral. E a ordem depois dele, como foi? No sentido de, tipo assim, depois do criador. Tipo Sofreu SBT muito. sem Silvio Santos daqui pra frente, o que vai ser? Rapaz, sofreu muito. É. Sofreu muito. Assim, nos primeiros anos não foi tão sentido assim, porque os Estados Unidos como um todo, final da década de 50 ali, ele faleceu em 59, estavam numa crescente muito grande de valores socioeconômicos, que eu vou dizer assim. Porque a gente sabe que a década de 60 foi extremamente próspera para os Estados Unidos. A Europa vinha de crises muito sérias decorrentes do final da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos ocupou esse espaço que os países europeus perderam com
essa pobreza que veio. Então, por exemplo, a Alemanha tinha dificuldade de abastecimento de alimentação, as empresas tipo a Bunge e a Unilever, que são empresas americanas, forneciam para eles lá comida. Né? Essas redes de fast food, cadeias de refrigerantes, esses produtos, assim como vieram para cá também, foram para lá. Os Estados Unidos ficaram muito ricos, o custo de vida era muito barato, o conforto era muito grande. Então, a ordem prosperou bem. A gente pode ver, por exemplo, a gente falou de cavalaria aqui no começo, a cavalaria nasceu no final da década de 40, né? Começo da década de 50. Tinha pouco mais de 12 anos quando o tio Lenin faleceu. Mas ela prospera, viceja mesmo ali na década de 60, depois da morte dele. Que explodem os priorados para todos os lugares, né? Tem ainda uma expansão grande que aconteceu entre 60 e 70, porque uma parte da juventude estava muito engajada com aquelas revoluções sociais que estavam acontecendo ali, do movimento hippie, os jovens que saíram de casa, mas tinha a juventude ela nunca é muito homogênea, né? Não é unânime. Então tinha uma parte dos jovens que eram mais caseiros, conservadores e tal, aderiam ao American Dream. Esses jovens tinham lugar na Ordem da Molay, né? Se a gente fosse falar que os desajustados eram, né? Não no tempo saíam de casa, pejorativo. brigava com o pai, Então ia lá. os ajustados... Os ajustados gostavam de Ordem da Molay. Cortava o cabelinho bonitinho do Capitão Steve Rogers. Igual Certinho. Mas né? aí, eventualmente, isso acaba virando declínio, né? Porque a própria sociedade americana enfrenta crises muito fortes na época da Guerra do Vietnã, no final da década de 70. Começa a faltar gente, eles começam a mandar jovens para fora do país, né? Para ocupar tanto postos de trabalho quanto esforços de guerra. E a Guerra Fria piora tudo. A ideia de uma sociedade secreta funcionando numa sociedade paranoica com Guerra Fria, com espionagem de russos, com todas aquelas coisas, não dá muito bem. E aí, hoje eu acho que a gente retomou o crescimento. E não é só numérico, é um crescimento do ponto de vista da vitalidade da organização. Eu acho que hoje, no século XXI, a gente já conseguiu voltar para uma crescente. Mas ali na transição de 80 para 90 foi o fundo do poço. A Ordem da Molay quase acabou nos Estados Unidos. Foi bem complicado ali. A gente tem até uma impressão, assim, mesmo sem conhecer o contexto, de que aqui no Brasil é mais forte que nos Estados Unidos. Hoje é mesmo. Sim, mas aí é engraçado ver isso, né? Esse movimento tipo assim, tudo que joga pro Brasil cresce, né? Aqui, Desde 1500. Desde 1500, exatamente. Terra que se plantando e tudo dá. Mas eu acho que é uma resposta mais complexa do que parece, sabe? Eu já me aventurei a escrever e falar sobre esse tema muitas vezes e, eventualmente, com menos sabedoria do que agora. Já dei respostas menos complexas e, por isso, também menos acertadas. Eu acho que uma parte do sucesso ao qual a Ordem da Molay e as outras organizações também, né? Porque se você for observar, Legião Internacional, que também, somando os BTs brasileiros, dá mais do que o resto do mundo inteiro, de todas as jurisdições, né? Verdade. Das Meninas do Arco-Íris, mesma coisa. Da própria maçonaria também. No relatório agora do último CIOD, né? Se eu não estiver enganado, tá o Brasil em primeiro lugar, a Filipinas em segundo. Filipinas também cresceu muito nos últimos anos, né? E o engraçado que é um país que dá pra gente fazer bastante paralelo com o Brasil de questões sociais. E eu acho que isso tem uma relevância preponderante para considerar essa questão. Uma sociedade... a gente não usa mais esse termo assim, mais ou menos desenvolvido, né? Mas com as vulnerabilidades sociais que tem as Filipinas e tem o Brasil, essas sociedades... apresentam um terreno mais fértil para organizações como a nossa, né? Que são humanitárias. Justamente porque é uma opção a mais para os jovens que não têm outras opções. Mas não é só isso, sabe? Tem mais coisa. Acho que a sociedade americana é mais desencantada no sentido weberiano da palavra né? Exatamente. Então, para traduzir, né? Sociedade que se desconecta um pouco de valores abstratos, abstratos. Isso. Entendi. Até porque, assim, eles passaram por essa fase antes, de alguma maneira, né? E aí foram largando de lado. Igual acontece com a Europa, né? A gente tem uma dificuldade danada para manter os capítulos que a gente abre na Alemanha, na França. São muito fracos. A gente sempre abre e fica um capítulo. Hoje, a jurisdição mais forte na Europa é a Itália. É a única, assim...
né? Talvez a mais encantada É, das que é mais civilizações aí. E né? aí ela tá prosperando, mas também não é também aquele... A gente né? tem uma dificuldade imensa em manter esses capítulos, justamente porque os povos da Europa Ocidental são extremamente desencantados, né? Uhum. Isso você verifica, por exemplo, também no comparecimento dele às religiões, que também não Uhum. se dão bem lá mais. E é um fenômeno complexo mesmo. Mas eu acho que... agora eu vou parafrasear as falas de um irmão um pouquinho mais inteligente do que eu, que é o John Ferguson. Ele me disse que, na opinião dele, um dos pontos que talvez tenha contribuído, não que pudesse ser de outra forma, mas que talvez tenha contribuído para o enfraquecimento da ordem nos Estados Unidos, na opinião dele, que é americano, é justamente a desritualização da ordem. Porque, se você for pensar, isso está dito aqui no High Dead, inclusive, né? O tio Marshall, ele sugere a criação do ritual para ser um diferencial para a Ordem de Molay. Ele pensa assim, já há outros grupos de jovens, né? Ele cita o Boy Scouts, que é os escoteiros. E esses grupos já têm o apelo deles por vários motivos. Seja para convivência, seja pelo aprendizado, seja pelo networking com os grupos adultos, né? Como é o caso, por exemplo, do Rotaract e do Interact. Você vai conectar com pessoas importantes das profissões, exatamente. E qual seria o diferencial da Ordem de Molay? Para o tio Marshall era, vamos fazer um ritual. Sim. Porque o ritual realmente... Cara, se você não é Demolay, eu não tenho nem como te explicar isso fácil. Eu deveria. Se você não é Demolay, junte-se a nós. O caminho começa aqui. Exato. Começa neste podcast para você preencher o formulário do Não, site. sério. Vai aparecer aqui o link pra você. Eu acho que eu perderia um tempão para tentar explicar isso, mas o Ferguson, ele acha justamente que a desritualização contribuiu para a ordem perder a graça dos meninos americanos. Eu entendo os motivos que levaram esse processo a acontecer lá. Né? Eu citei, por exemplo, a paranoia da Guerra Fria e a imensa perseguição, eles chamam esse fenômeno cultural dos Estados Unidos de Satanic Panic, né? Pânico satânico, no qual tudo era acusado pela sociedade civil, pelo pessoal, de ser pacto com o diabo. Ah, tá. Tipo assim, vou jogar Dungeons and Dragons. Não, isso é do demônio. Eu vou jogar Yu-Gi-Oh! Né? Porque isso aconteceu lá nos anos 70, né? Eu vou ouvir a música da Madonna. É do diabo? Tudo era do diabo. Era tipo ouvir o disco da Xuxa aqui no Brasil. Que é um pouco das coisas que a gente herda de lá, né? A gente tem essa mania de ficar copiando Teorias da conspiração. as fenomenologias conspiratórias né, nos Estados Unidos. E isso atingiu pesado a Ordem do Molay. Teve um monte de problemas sérios, assim, não vou mencionar nenhum, mas teve um monte de problemas sérios acontecendo lá, que levaram, inclusive, ao fechamento de vários capítulos. E aí o John me disse, por exemplo, que ele queria ter colocado os filhos, ele teve 2 meninos, queria ter colocado eles na Ordem do Molay, eles nunca foram iniciados. Porque na cidade dele, por exemplo, fechou o capítulo dele acabou Putz, aí e é não ruim. achou nenhum mais. Entendeu? Entendi. E agora? Ele era de Ohio, né? E voltou para quando ele voltou da guerra, ele voltou para Flórida. Vamos falar assim. Não, fica à vontade. Vamos falar de 2 coisinhas aqui que eu acho que a gente já tá caminhando um pouquinho mais pros finalmente. Vamos falar sobre... Não, mas a gente Gente, eu falo pra vocês, o Luiz foi na minha loja dar uma palestra e ele falou assim, 1h e Não lembro. um pouquinho. E assim, parecia que foi 10 minutos. Porque o Luiz tem um conhecimento muito grande, uma didática muito boa. Então, se a gente for ficar aqui, a gente ficaria aqui 2, 3 horas, vai embora falando sem parar né, de Demolay, mas nós vamos trazer o Luiz de novo. Vamos ter outras oportunidades. Para falar de outros assuntos aqui, claro, voltados para a Ordem Demolay. Mas vamos falar de uma coisa que eu acho muito legal, que o Frank Sherman-Land pensou e que perpetuou ao longo dos anos, que é a questão dos reconhecimentos. Né? Ele trabalhou isso muito bem dentro da Ordem Demolay, né? Tanto com a Cruz do Fundador, né? A Cruz de Honra, que foi a primeira honraria criada pela Ordem Demolay, né? Sim. O pessoal tem curiosidade, né? Cai muito lá nas provinhas de ritualísticas. Qual foi a primeira honraria? Foi a Cruz de Honra. Né? Depois ele se cria a Legião de Honra. E depois o Chevalier, né? Então, a ordem cronológica seria essa, né? Isso aí. E aí,
Vamos falar um pouquinho disso, né? Como que ele imaginava isso, né? Até alguma curiosidade, se você quiser mencionar também sobre elas, né? Uhum. Por que usa o medalhão da cor amarela, o cordão? Por que o cordão da legião é vermelho? Por que chama legião? Né? Tem várias coisas assim que os meninos às vezes não dão tanta atenção, né? Eu acho interessante você mencionar esse assunto das condecorações, né, dos reconhecimentos, porque, na minha opinião pessoal, inclusive como professor, é uma das metodologias mais eficazes Nossa, para é mesmo. produzir os efeitos. E muitas vezes a gente não compreende muito bem, de um ponto de vista pedagógico, como que elas se aplicam. Às vezes a gente tende a ficar muito limitado, né? Estou aqui com uma patente de Chevalier na mão, e a gente tende a ficar muito limitado em pensar qual é o efeito que essa condecoração vai produzir no rapaz que está sendo condecorado. Mas o efeito que o Tio Land queria, e inclusive leiam esse livro, por favor, que vocês vão compreender isso muito bem Sim. nas palavras dele próprio, é que as condecorações elas têm um potencial nos meninos que não estão recebendo, porque elas marcam aqueles que são condecorados como exemplo. Sim. Entendeu? E aí, em inglês tem um verbo frasal que chama look up, que é no sentido de se inspirar. O menino passa a se inspirar naquele cara que está distinguido, né? Distinto por uma vestimenta diferente, uma condecoração, uma medalha, alguma coisa assim. E de fato, cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Porque, assim, eu poderia falar de algum exemplo pessoal meu, até posso, inclusive, mas mesmo assim, você observa num menino muito pequeno que ele fala assim, o que é isso? Uhum. Aí você explica pra ele, é tal coisa. Aí ele... E você já percebe que ali tem um efeito produzido, assim. Sim. Que ele vai ficar assim, nossa, mas eu quero muito me igualar a esse tipo de pessoa. Não, que nem, por exemplo, desculpa, só um Não, parênteses. claro. Participei de uma sindicância recentemente, Aham. e nela eu tava do lado dos meninos. A primeira coisa que eles vão explicar pro menino, não, e tem essa honraria e tal, não sei o que. Ele fala mesmo. Fala. Tipo assim, que a gente até vai ter uma cerimônia de concessão em breve, Eu então... comprei o ingresso. Ai, Datando aí a gravação. não tem problema, não. Os condecorados vão gostar, ó, Seninha e Leozinho. Então. Mas já cria, né, essa coisa desde antes, né? Sim, isso é espetacular, cara. E eu me lembro, por exemplo, quando teve os decretos ali, em 2004, com a vinda das condecorações de cavalaria para o Brasil, por exemplo, eu era grau de molei. Uhum. Eu fui iniciado com 12 anos e naquela época eu tinha 14. E eu olhava assim os textos, não tinha os rituais, não tinha nada, né? Era só decreto. Falando assim, tal coisa, assim, cavaleiro disso, cavaleiro daquilo. Eu olhava aquilo e pensava, sério, eu pensava assim, quem serão as pessoas que merecem esses títulos? Entendeu? Na verdade. O que será que eles fazem? O que será que eles pensam? Fico com vontade de chorar, porque quando você fica grande, você pensa assim, não tem nada demais. E assim, eu nem me acho alguém importante por ser chevalier ou qualquer outra coisa, sabe? Mas em contraposição, assim, comparando com o que eu senti quando era criança, eu criança, se soubesse que eu ia chegar aqui... Você ia aspirar, né? Eu ia aspirar em mim mesmo. Não, e aí, o Haidad, ele demonstra isso de uma maneira bastante legal pra gente, né? Eu vou falar um pouco primeiro sobre a Legião, que inclusive é a condecoração mais importante que existe mundialmente na Ordem do Molay. Ela tem esse nome emprestado de uma ordem de cavalaria de Verdadinha, né? Que ela foi criada na... O que é o Verdadinha? É porque a gente tem a Ordem da Cavalaria na Ordem do Molay. Não, tá. E aí nós somos cavaleiros espiritualmente. A gente não é cavaleiro de verdade. Verdadinha. A gente é cavaleiro de mentirinha. Sim. Entendeu? Sim. Mas existem ainda hoje, se você que tá assistindo a gente não sabe, ainda existem os cavaleiros de Verdadinha. E uma das mais antigas e mais prestigiosas ordens do mundo é a Legião da Honra, que ela foi criada na França quando o governo do terror destruiu a monarquia. O que aconteceu? Cada reino, na Idade Média e na Idade Moderna, tem suas próprias ordens de cavalaria que servem como se fosse a força armada de verdade, né? Então tem uma ordem muito prestigiosa que protege diretamente o rei, tem uma outra para proteger tal lugar, tem uma outra para fazer tal coisa. Várias ordens e elas têm as suas hierarquias de prestígio, né? E na França, no Reino de França, antes do terror, da Revolução acontecer, a ordem mais importante era a Ordem do Espírito Santo. E os cavaleiros usavam uma fita azul clarinha, que a gente chama hoje de azul bebê, né? No batom, assim.
é inclusive uma cor muito associada à feminilidade, porque quando o governo monárquico acabou, o governo republicano ficava falando que os caras eram afeminados e tal. Existia um mau marketing relacionado à estética deles. E para poder substituir essa ordem, que era uma ordem cristã, porque o reino era cristão, tinha essa questão de religião de Estado na época da monarquia, eles criaram a Legião da Honra, que era inspirada no Império Romano. Em vez de ser cristã, em vez de ser uma ordem de cavalaria, de ter um santo padroeiro, como todas as outras, né? Por exemplo, na Inglaterra tem a Ordem da Jarreteira, e ela é dedicada a São Jorge. Na Escócia tem a Ordem do Cardo, e ela é dedicada a Santo André. Na Itália, por exemplo, tem a Ordem do Tozão de Ouro. Em Portugal tem a Ordem de Cristo. No Brasil tem a Ordem do Cruzeiro, né? Que é a principal ordem de cavalaria brasileira, quando a gente era um império. E assim em todos os reinos, em todos os impérios, em todos os lugares. Na França, eles substituem isso pela Legião de Honra. E aí a ideia era substituir essa iconografia, esse imaginário todo, por valores resgatados da Idade Antiga, do período romano. Por isso que tem esse nome. Quando o governo republicano acaba e começa um governo imperial no lugar, que é o tempo do Napoleão, ele mantém. Porque o Napoleão gostava de dizer, não era verdade, mas ele gostava de dizer que ele era descendente dos imperadores romanos. Porque imperador manda mais que rei. Entendeu? E aí ele manteve essa questão. E a gente, na Ordem de Molay, tem essa simbologia trazida para nós de uma maneira que pode ser verificada quando a gente olha os rituais, né? Eu tive a oportunidade de assistir a investidura do Paulo na Legião de Honra, e eu me lembro não só da sua investidura, mas de todas que eu assisti até hoje. Sempre foi uma coisa que me impressionou muito, assim. Quando eu era Demolay Iniciático, não existia legionários no Brasil. Os legionários começaram a ser instalados ali por volta da década de 2010 só. E a gente não tinha acesso, como o Paulo falou, a nada, né? Do que vinha de fora. O ritual não tinha, sabe? E eu lembro a primeira vez que eu observei o ritual ao vivo, eu já tinha lido ele, e eu observei ele ao vivo, e foi aquele encantamento weberiano, entendeu? E eu já era um rapazinho maior nessa época, entendeu? E o ritual, ele menciona que na organização do exército romano, o imperador, ele observava os soldados combatendo, César observava os soldados combatendo, e aí ele olhava aquele soldado que era o melhor de todos os soldados e ele falava, eu quero que você luta no meu regimento, no qual eu também luto lado a lado. Não era um comandante de guerra que botava os soldados para lutar e ele ficava protegido. Não, era um regimento de elite que ele próprio lutava junto, como um soldado de igual para igual. Olha. E aí cada um dos legionários era conhecido por ele pelo nome. Não era só um número, uma plaquinha de soldado. E a ideia, quando o Tio Land cria a Legião de Honra, é que esses Demolays escolhidos para ser os legionários, eles são pessoas tão relevantes, tão importantes, que os meninos conhecem eles pelo nome. Entendeu? Que eles são pessoas... Se a gente, de alguma maneira, escolhe alguém para ser um legionário e que essa pessoa, os meninos não sabem quem ele é porque a gente tá condecorando alguém que a gente quer, entendeu? Não alguém que, de fato, faz jus, sabe? A ser um legionário. Poxa! E eu acho que isso é informação exclusiva aqui no Extra Capitular, ninguém falou sobre isso. E o nome, né? O preceptory, é um termo que vem do latim, né? O praeceptorium, em latim, que é um corpo de instrução. Os legionários, eles são pessoas que ensinam como se luta, entendeu? São os instrutores militares dessa batalha. Isso é maneiro demais. Não? Inclusive, o PJ é legionário. Nossa. E sempre que alguém me convida, assim, eu faço questão de estar presente, se eu puder. Eu tive agora 2 semanas para trás no Rio de Janeiro, em uma investidura, justamente porque isso é a culminação da ideia de liderança adulta, juvenil adulta, né? Tanto para maçons quanto para senhores demolays que o Tio Land tinha. Ela começou em 1927, bem no comecinho da ordem. E, pra vocês terem uma ideia, entre o corpo dos primeiros legionários que eram oficiais, né, do Modern Preceptory, tava lá o Walt Disney. Olha só! Ele foi um dos primeiros legionários. E ele, inclusive, era oficial do Preceptório de St. Louis, né? Que era o nome do primeiro. Ainda é, né? Existe até hoje. Fazia as investiduras, participar das reuniões públicas. Exatamente. Era um cara profundamente ativo. E é legal, né? Vocês perguntaram, por exemplo, da iconografia. Hoje a gente usa um cordão
com a cruz da Legião, que é um emblema por si só, que a gente poderia também falar bastante, mas aí nós vamos guardar para uma outra oportunidade. E a gente tem uma distinção muito clara entre as classes de legionários, que também é uma coisa herdada de outras condecorações, que é o seguinte: quando o condecorado ele é um egresso da Ordem de Molay, ele vai usar o cordão vermelho, Uhum. né? E quando ele não é um egresso da Ordem de Molay, é um tio maçom que foi condecorado, a gente chama de a classe honorária, e aí ele vai usar o cordão branco. Originalmente, a cruz ela ia ser colorida só para os ativos, de azul, né? Uhum. Ela é dourada, colorida de azul. E os tios usariam ela só branca, sem nenhum esmalte. E eles Aham. também usavam só na forma de comenda, em vez de usar O o colar. cordão. Legal. Entendeu? Aí, mas hoje em dia a gente faz o cordão. Eu acho, ainda não bati o martelo nessa questão, porque a alteração aconteceu em mais ou menos 1945 a 1950. E esse período a gente não tem os proceedings, que são as atas das decisões tomadas pelo Supremo Conselho Internacional, porque esses proceedings nunca foram publicados. Houve os registros, os proceedings manuscritos, mas a gente não tem essa para consulta, né? Os outros, todo ano, quando termina a sessão, o Supremo Conselho organiza as atas e depois publica durante o período do ano seguinte. E a gente tem acesso a todos os debates, todas as regras, as instituições de tudo, as falas que foram feitas, os votos daqueles membros efetivos que têm voz ou voto, né? Tudo isso hoje é registrado. É grande, assim, 200, 300 páginas por ano. Por ano, né? É as gigante, atas. Pezinho. Mas aí tem 2 pequenos buraquinhos, um no comecinho da década de 40 e um no final da década de 40, que não houve essas publicações, e a troca da questão da Legião de Honra aconteceu isso. Tem até outros temas interessantes, relevantes também, que aconteceram nisso, como, por exemplo, a obsolescência da Ordem da Nobreza, né? Order of Chivalry, que foi o primeiro programa de crianças, de crianças da Ordem da Que Molay. seria um embrião, embrionário do que é os escudeiros. Os escudeiros Ah, hoje, sim. entendeu? E ela começou ali no finalzinho da década de 20 e nunca foi descontinuada, mas ao mesmo tempo também nunca mais foi mencionada. Né? E o Chevalier, quando ele nasce, aconteceu justamente porque os legionários se reuniam uma vez por ano, né? Uhum. Sempre anexo à sessão anual, que é o que a gente chama de Congresso Internacional hoje, aqui no Brasil. Sim. E o Clarence Barnacle, que era um dos membros dos oficiais da Legião, ele notou que a cada ano os legionários ficavam mais velhos. No sentido de os indicados para condecoração serem homens cada vez mais velhos em idade. As primeiras turmas tinham na faixa etária ali dos 25 a 30 anos. Uhum. E eventualmente foi chegando ali, menos de 10 anos depois, as faixas etárias de 50 anos de idade. E aí ele procura o tio Land e fala assim, como que a gente vai fazer? Porque se essa condecoração foi pensada por serviços adultos prestados, não pela ordem, mas pela sociedade, de forma que a sociedade conheça a ordem através desse cara, né? Esse cara é como se fosse um portfólio da ordem para a sociedade. Né? Sim. O próprio Disney é um excelente exemplo disso. Como que a gente poderia fazer? Porque aí os meninos ficam desassistidos. A gente está deixando um buraco aí no nosso sistema educacional. Que é voltado para jovens. Que é voltado para jovens. E o tio Land fala, cara, eu tava pensando nisso também. E aí o tio Land lembra que, como o Paulo mencionou agora há pouco, que lá na primeira turma, antes de haver o ritual e tudo mais, alguns dos meninos desses 9 originais que eram mais velhos, né? Tirando o... Não é o Ralph Sewell. Tem um dos meninos que era muito mais novinho e ele foi o que morreu em 2004. 2002, aliás. Não vou lembrar agora, vocês vão me desculpar, viu? Na edição a gente põe o nome dele. Não, acho que também não era o Clyde Stream. Tirando a exceção desse, que era menorzinho de todos, os outros eram maiores. E aí eles eram como se fossem monitores da turma. Né? E eles usavam um chapéu amarelo. Né? Esse chapéu amarelo, no livro, no original, eles têm o nome de pillbox hat. Tipo, chapéu de caixa de remédio. Porque naquele tempo, lá nos Estados Unidos, o pessoal usava aquelas latas de biscoito cilíndricas para poder guardar remédio. Sim. E aí, os bonés de beisebol daquele tempo, eles tinham esse formato assim, cônico, não formava bonitinho igual os bonés de hoje, né? E aí, era um boné assim, de aba reta, tipo de beisebol, e escrito Chevalier, né?
E esses meninos identificados pelo boné amarelo, os outros meninos menores podiam saber. Esses aqui são os monitores da turma, Uhum. né? Sim. E como chamava Chevalier, ele lembrou desse nome e escolheu para poder criar a condecoração. A base era justamente a efígie que tá na Bíblia, né? A Bíblia é mais antiga. Mas desculpa, o Chevalier, então, era um boné, mas assim, isso não era oficial. E não era uma condecoração. Não era. Era ali em 1919, nos primeiros meses, para poder marcar. Não tinha ritual. Como que a gente marca quem são os meninos entendi. que são os monitores? Uhum. Pô, é um boné diferente. Porque as atividades entre março, na verdade fevereiro, quando começou as reuniões do Demolay Club, até setembro, quando eles começaram a praticar o ritual, mas mesmo depois, a gente não tem muita essa clareza, mas aqui no Brasil a gente faz reuniões ordinárias, né? Sim. Reúne o capítulo para poder debater um evento que a gente vai organizar. Lá nos Estados Unidos isso não existe. Eles só reúnem o capítulo ritualisticamente para conceder os graus. Sim. Nos outros dias, se precisar fazer qualquer outra coisa, é sempre reuniões administrativas. Então, a maior parte do dia a dia, do cotidiano do capítulo, ela é mais dedicada a atividades externas, por assim dizer, né? Naquele tempo, bandas, patrulhas, beisebol, né? Esportes, música e patrulha. E patrulha porque naquele tempo também não existia polícia como hoje, né? Então eles faziam rondas pela cidade, identificando as coisas, às vezes acompanhados de guarda, mas com molecada e tal. Inclusive no acervo do Pet tinha umas fotos, eu consegui pegar uma de uma patrulha do Mother Chapter. E aí eles tinham na indumentária coletes, por exemplo, com o símbolo para poder identificar que os meninos estavam ou na banda ou na patrulha e tal. Mas E o aí nome boné era esse. Chevalier, Então, já que surgiu no primeiro dia, Chevalier era o quê? mas já Entendeu? Tipo, tava no significado. boné, né? Era um boné que ele comprou de algum Aleatório. lugar Aleatório. Não era da ordem. Não. Isso que eu não tinha entendido. Igual o próprio emblema. O emblema, quando ele criou, ele era menininho novo na escola. Aí tava guardado, tá escrito aqui no capítulo. Quando o tio Lente fala assim, eu preciso criar um emblema para esse clube dos meninos. Aí a tia Nel fala, e aquele escudo que você fez na escola, quando a gente ainda não era casado? Aí ele, o que tem? Aí ela falou assim, eu guardei, tá lá no sótão, na caixa tal. Caralho. Aí ela vai atrás. É entendeu? muito, muito marcante, né? E aí o Chevalier, na hora que ele vira a comenda em si. Aí foi em 1936. Tinha havido já a sessão da Legião daquele ano. Um dos legionários, que era o Clarence, achou que os meninos mereciam uma condecoração para meninos, né? E o tio Lente falou, uma excelente ideia, então vamos basear o boné amarelo com as escritas de Chevalier vermelho, entendeu? E até hoje amarelo e vermelho são as cores. É interessante a gente lembrar também que nesse período a ordem usava mais ali no capítulo azul marinho. Era uma cor mais ligada à ritualística, assim, as capas eram azul marinho, entendeu? Os rituais eram de cor azul marinho também e tal, não era ainda vermelho nem amarelo. E aí o Chevalier ele chega já amarelão. Muito legal. E a primeira forma da indumentária do Chevalier era parecido com as alfaias, né? Os colares verdes que a gente usa na cavalaria hoje. Só que vermelha, e aí o medalhão pendurado assim. Já vi E esse ele modelo. tinha também umas espécies de upgrades. Se você fosse da Ordem dos Representantes, que hoje é só um programa, não é mais uma ordem separada, né? Os representantes de Demolay. Mestre Conselheiro e a outra eu não vou lembrar e eu sempre esqueço. Vocês me perdoam de novo. Mas, é a Chave de Honra Azul. Se você fosse um portador da Chave de Honra Azul, um representante de Demolay, um ex-mestre conselheiro, mudava a sua condecoração de Demolay. Tinha coisas para se De fregar. Chevalier. No Chevalier. Olha só, É. era um boost que você conseguia ali. É o Chevalier bônus. Aqui no Brasil, eu não sei se você já ouviu falar disso, tinha umas capas. As mas capas com o emblema, acho que era uma capa branca. Azul e branco, né? Azul e branca com o emblema. Em um de nossos capítulos, eu não vou lembrar qual, eu acho que eles ainda têm essas capas. Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Minas Gerais. Sim. Eu vou tentar lembrar qual que é depois pra gente ver se eles ainda têm. As capas aqui no Brasil, elas foram utilizadas de maneira inovativa, assim, né? Não vieram de lá. Gostei do termo. Eu tava procurando um termo neutro, assim, também, porque não é um problema. Mas
elas eram utilizadas, inclusive, em conjunto com um texto que não era o texto de Chevalier mesmo. Eu sei porque algumas cortes do norte e centro-oeste, elas ainda tinham guardadas tanto as capas quanto os papéis, né? Então citavam, por exemplo, o rei Arthur, né? Uns temas e simbologias distintos do que o Grau de Chevalier. Porque ele é bem conhecido e as pessoas que estão nos assistindo conhecem com certeza. O centro da ideia do Grau de Chevalier é o comportamento da pessoa que está sendo condecorada. Todo Demolay, ele é comprometido com um comportamento ilibado, né? Eu prometo que eu nunca farei nada que me torne indigno aos olhos dos homens de bem. É uma frase, um tenet, né? Um princípio importantíssimo para um Demolay desde sempre. E aí, no Chevalier, a gente leva isso a um nível a mais, né? Por exemplo, a leitura do Salmo de Davi, daquela canção bíblica que é a oração no Grau de Chevalier, ela condiciona a presença de Deus na nossa vida ao nosso comportamento, entendeu? Eu me comporto de tal maneira porque eu sei que Deus está comigo. E na presença de Deus eu vou fazer... Vou sacanear, entendeu? É o Salmo 91. 91. É aquele que habita na sombra do Altíssimo. E... Nada vai atrapalhá-lo. Entendeu? É uma canção baseada na clareza de quem canta, de que Deus está aqui. Entendeu? Então, poxa, a gente não se comporta quando tem alguém muito importante perto de nós, que a gente não faz sacanagem quando está na presença da nossa mãe, do presidente do nosso conselho, etc. Se for o próprio Senhor, né? É um pouco isso que é a ideia da centralidade de ser um chevalier. A ideia de você estar marcado no sentido de que as pessoas estão te vendo. Eu vou usar aquela corda no pescoço. O que é que eu tô falando pros meninos? Que eles vão perceber que é um chevalier que tá falando, entendeu? É nesse sentido a pedagogia para quem é condecorado. Por isso que a gente tem a rededicação, por isso que a gente tem a obrigação que nós prestamos, né? É que eu não lembro mais ainda se tá secreto ou não. Tá secreto, né? Então, nós temos uma obrigação que a gente presta, além da rededicação, e que é importantíssimo e está conectada com essa questão. E eu acho que foi um sucesso muito grande, porque à medida que os anos foram passando, e quando a gente observa, por exemplo, nos nossos capítulos como um todo, né, os nossos amigos que também fazem parte das cortes, a gente verifica como que a escolha é acertada na criação do Grau de Chevalier. Como que, de fato, o que a gente prometeu ali, ou o que a gente tinha em mente quando a gente escolheu aquelas pessoas, de fato se prova na realidade, né? Eu tenho um orgulho danado dos meus irmãos Chevalier. Não, Nossa Senhora. E aí, as capas que havia de Chevalier lá eram douradas. A jurisdição de Nova York ainda usa a corte delas. É uma capa parecida com a que a gente usa, só que toda dourada. É igual o Legião também tem capa. É, isso aí. Entendi. E aí, e os que não são oficiais usam só a corda. Que é o símbolo do Mestre Jacques. Muito legal. Vamos encerrar por aqui hoje. A primeira de muitas participações. É tipo parte 1, né? Episódio... O nome vai aparecer aqui. Mas a história é muito Parte grande e tem muito o que mostrar, né? Mas eu queria pedir para quem está ouvindo, quem está vendo, vá no comentário do YouTube desse vídeo, né? E coloque ali dúvidas que você tem ou questões que você queira. Vamos continuar essa conversa, né? Isso aí. E aí, se qualquer coisa, pede pro Luigi responder. Aí, se ele tiver tempo dentro da vida ocupada dele, ele pode responder um comentário. Não, eu faço questão. Então beleza. Bom, vamos para a palavra ao bem do cast, então, pessoal. As últimas palavras antes do encerramento. Queria começar com o Matheus Bandieira. Vamos lá, então, né? Diga. Depois de uma conversa tão boa, Sim, resta papo bom, pouco né? a gente falar ainda. Então, eu queria agradecer muito ao nosso irmão Luigi pela presença aqui. Tenho certeza que é um episódio que o nosso público vai gostar bastante. Vai. Da mesma forma que nós gostamos muito, né, de participar. Então, reforçar o pedido para que a gente continue, de fato, essa conversa por outros meios. Sim. E que essa conversa também sirva para os nossos irmãos que nos assistiram como um estímulo para que estudem, para que busquem chegar pelo menos perto do conhecimento que o nosso irmão Luigi trouxe aqui para nós. Porque
A história da nossa instituição é muito rica, a gente tem muito a se orgulhar, e quanto mais a gente se aprofunda nesse estudo, mais a gente tem esse sentimento Verdade. de que a gente faz algo de fato, parte de algo que é de fato muito legal e que já afetou positivamente a vida de muita gente e que com certeza vai continuar aí ao longo dos anos. Algo, sem dúvida, abençoado desde a sua criação. Muito. É isso, e a gente se encontra no próximo podcast. Boa. PJ, ex-presidente da Alumni Brasil. Vamos lá, meus irmãos. Agradecer nossos ouvintes ou espectadores, telespectadores, enfim, né? Por onde você estiver vendo ou ouvindo esse podcast. Essa nova temporada aí tá cheia de episódios legais, com temas diversos, né? A gente tá tentando equilibrar aí. Se você ainda não assistiu os outros episódios das temporadas anteriores, assista, tem temas muito legais, desde se você é cringe ou não, comentários sobre séries da Netflix. Verdade. Nós temos aqui também hoje o nosso atual grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. Enfim, então tem Que temas... tem uma contribuição do livro de simbologia. De simbologia, também, né? fala Foi um no dos episódio. responsáveis pela tradução do Nosso Ritual. Nosso Ritual, seu simbolismo, seu significado. Trouxemos aqui também nosso atual grande mestre nacional, Leandro Tempone. Enfim, tem N episódios de vários temas, de vários assuntos. Tem episódios falando sobre maçonaria. Então, dê uma pesquisadinha lá no YouTube, no Spotify, assista, mande seu recado, mande sua mensagem lá no @demoleialumni Brasil, ou comente lá nos episódios no YouTube, que nós vamos trazer aqui sua sugestão, trazer aqui o seu comentário para ser lido nos próximos episódios. E, por fim, agradecer nossa atual diretoria da Alumni Brasil, ao nosso irmão Adilson Pascoal e ao nosso vice-presidente Betão, nosso irmão Alberto Lúcio. Muito obrigado a vocês por acreditar nesse projeto e por manter a nossa temporada ativa aqui para esse segundo semestre de 2024. Contrato renovado. Contrato renovado, né? Tamo que A tamo. nossa gestão aí, passado, presente e futuro da atual gestão da Alumni Brasil. Excelente. Meus irmãos, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Beleza. Grande Luigi, suas últimas palavras ao bem do cast. Olha só, eu queria muito agradecer a vocês aqui no Extracapitular pelo convite. A gente vive a Ordem Demolei com muita paixão. Você que está nos ouvindo, tenho certeza absoluta que se esforça, envida o melhor dos seus esforços pelo dia a dia no seu capítulo, no seu castelo, no seu priorado. Mas muitas vezes a gente deixa de lado a cultura da organização, né? Uhum. A gente está muito preocupado com as coisas mais práticas, que são importantíssimas, né? O nosso dia a dia de carregar o piano ali, de fazer o jantar, de ver se tem menino para se indicar, de enviar as datas da CNE direitinho, de preencher os formulários, os pacotes, mas a gente também precisa gastar um pouquinho da nossa energia, do nosso tempo, em compreender como que a ordem chegou até o lugar onde a gente está, né? Uhum. Quem foram os tios que fundaram o seu capítulo? Quem foram os irmãos que estavam lá erguendo ali os primeiros tijolinhos dessa construção, né? Muitas vezes a gente não presta atenção que nós somos herdeiros de um legado, né? A gente até fala bastante do tio Frank Sherman Land, mas a gente conhece bem ele, a gente conhece bem os decanos do nosso capítulo, né? A gente ouve bem o que essas pessoas têm a dizer, e muitas vezes acontece de eles falecerem ou se mudarem de cidade, a gente perder essa oportunidade. E eu acho que o episódio de hoje serve bem para a gente ver como que a ordem tem mais a oferecer, no sentido do que a gente pode ouvir de vivências, né? Sim. E que está no nosso alcance mesmo, né? Eu falei sobre as nossas maletas que ficam com os papéis guardados. Quais as maletas que estão aí ao seu alcance e que você nem imagina que você pode resgatar e preservar, né? Então, eu gostaria de deixar como uma despedida, um convite a você que nos assiste para que ajude a preservar a história da Ordem Demolei, entendeu? Ajude a resgatar tudo que você puder com os irmãos e os tios que te cercam e contribuir com a gente nesse esforço de preservação, de educação e de cultura. Muito bom. Muito obrigado, Luigi, novamente. Foi realmente um papo muito esclarecedor. Queria pedir, pessoal, primeiro de tudo,
Mande esse episódio para um Demolei amigo seu aí, se você viu e gostou, né? Eu tenho certeza que isso nos ajudará demais a propagar esse podcast. E também falar aqui sobre... é engraçado a gente ver num episódio como esse, como a Ordem tem tanta coisa, mas uma coisa que a gente olha ao ver a história pode nos fazer pensar o contrário, o quanto a gente só está começando, né? Seja o próximo protagonista dessa Ordem Demolei, cara. A gente tem Frank Sherman Land, vai ter você que vai criar. Eu tenho certeza que vão contar a sua história se você continuar propagando aí nossos valores, né? Ou não é? Isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Continue seguindo @Demolei Alumni Brasil para acompanhar nossas novidades. Mande sua sugestão de episódio, como foi exibido hoje. As pessoas que indicarem novos programas que nós seguirmos vão aparecer aqui no programa no começo. Então faça parte desse movimento extracapitular, que é o que a gente faz aqui. Demolei adora falar sobre Ordem Demolei. Então, é uma verdade. Ficamos por aqui. Transmissão encerrada.